Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula de análise fundamentalista, uma escola fundamentalista. Existe também a escola gráfica, que a gente não vai entrar muito a fundo nessa escola. A gente entra como premissa a escola fundamentalista, justamente porque traz conceitos das empresas, do ambiente interno, do ambiente externo, e vamos entender nessa aula como funciona a análise fundamentalista. Bora lá! E aí, beleza? A gente vai, nesta aula, entender o conceito do que é análise fundamentalista, o que não é análise fundamentalista, onde surgiu a análise fundamentalista, como funciona a análise fundamentalista e o porquê da análise fundamentalista. Então, vamos lá. O que é análise fundamentalista, né? Então, é uma escola de investimento, né? Onde a gente faz, claro, análise da empresa de forma geral e leva em consideração a situação financeira da empresa, a análise interna, né, o ambiente intrínseco da empresa, situação econômica de uma forma geral. A gente precisa entender, sim, esse movimento externo da empresa que também impacta na empresa. E situação setorial que corresponde à avaliação dos seus pares, análise dos seus concorrentes. Então, a empresa está inserida em um mercado que contém outros concorrentes. A gente precisa analisar os pares e verificar se esses pares estão crescendo mais que a empresa, se estão com indicadores melhores, se está roubando o market share, né, que é aquela fatia de mercado da empresa. Enfim, a gente traz esse conceito também, essa situação setorial, justamente para entender esses fatores que podem atrapalhar a empresa. Então, tem a situação econômica, que atinge um ambiente mais macro, a situação financeira, que atinge o ambiente interno da empresa, e todo esse conceito faz parte da análise fundamentalista. O que a gente traz aqui como conceito, né? Estudo de valor. Quando eu analiso uma empresa, eu não vou atrás do preço da ação. Por exemplo, né, trago esse exemplo da Oi-BR. A Oi, ela custa em torno, e o preço dela é em torno de R$1, R$2, né? E, consequentemente, a gente precisa achar o valor intrínseco da empresa, determinar o valor justo da empresa. Então, a análise fundamentalista, ela vem com esse conceito, com essa premissa de achar um valor da empresa. Cada objeto, cada empresa tem um valor e, consequentemente, você pode achar o valor através dos indicadores da economia, indicadores financeiros e através também da situação setorial da empresa. E sendo assim, a gente encontra o valor intrínseco da empresa. Cada empresa, vou aumentar essa imagem aqui, cada empresa ela tem um valor intrínseco e pode verificar que o preço varia, né? Então, aqui ela está valorizada e aqui está subvalorizada. Então, existe o valor intrínseco, a gente localiza o valor intrínseco para adquirir a ação. Tendo em vista que a gente compra a ação quando ela está subvalorizada e, consequentemente, a gente ganha também na valorização, né? Essa é uma metodologia que a gente utiliza para localizar o preço justo da ação. E isso a gente aprende na análise fundamentalista. E por que a gente faz essa análise fundamentalista, né? Pela coerência. Se a gente ficar preso na análise gráfica, a gente cai naquele ambiente desconfortável de ficar analisando o gráfico e torna-se um negócio insustentável para o longo prazo. E a gente vê diversas pessoas investindo no curto prazo e realmente sem retorno, né? Na maioria com prejuízo. Então, o investimento no longo prazo, análise fundamentalista, essa escola, ela tem mais coerência e ela é sustentável ao longo dos anos. Esse estudo ele se torna sustentável. E a finalidade, conforme falei, é determinar o preço justo das ações e também as perspectivas para o futuro. Claro que a gente tem aquela premissa de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas com essas premissas, né? Por exemplo, a hora de analisar uma empresa do setor elétrico, a gente já sabe que são lucros recorrentes e a gente vai receber de forma recorrente também. Então, por que a gente utiliza essa análise fundamentalista? Justamente para definir o valor intrínseco de um determinado ativo. Com base no quê? Bases em dados econômicos, ou seja, ambiente externo, indicadores financeiros que a gente vai apresentar
aulas de indicadores financeiros, diversos indicadores financeiros, para você chegar na empresa ideal para investir, balanços e resultados da empresa. A gente precisa entender contabilidade, balanço patrimonial e os resultados também, demonstração do resultado do exercício, para tomar uma decisão coerente para investir. Precisamos ter coerência no momento de investir. Quem investe por valor sabe aonde vai chegar. Quem especula no mercado não sabe, né, onde vai chegar porque está especulando. Então, se você está aqui neste curso, você está investindo, você é um investidor, você está aprendendo a investir, você não está aprendendo a especular. E por que também a gente faz essa análise, né? Justamente para compreender o histórico da empresa e estipular o potencial de geração de valor da empresa. Vai ter uma aula só de geração de valor, mas o que significa isso? Capacidade da empresa de gerar valor para todos os envolvidos, os stakeholders. Geração de valor para o acionista através de resultado, através dos dividendos, através dos proventos. E a gente utiliza essa escola justamente para tomar decisão a respeito da compra e da venda do ativo. O formato que a gente trabalha no Viver de Rendimentos é o formato Buy and Hold, para você montar a sua carteira, né, com premissa de viver de rendimentos. Mas você pode sim sair do ativo, sem problema, fazer aquele rebalanceamento na carteira também. E o que não é análise fundamentalista? É bom a gente trazer esse conceito também, né? Porque ela não estuda o preço, né? Não estuda o preço da ação. Por quê? Porque o preço da ação é definido pelo próprio mercado. Sai uma notícia hoje aqui, vai o efeito manada vai comprar, a ação vai subir. Sai outra notícia amanhã que a empresa teve problema, vai lá, vende. Então o mercado vai definindo o preço dia após dia. Por isso que o gráfico tem essa variação. Por isso que a gente está no ambiente de renda variável. Isso é diferente de valor. O valor é determinado pelas perspectivas e os resultados da empresa, como eu já falei. E também não é análise técnica, né? A análise técnica gráfica, ela tem como objetivo o curto prazo e possui característica bem distinta das características dos investidores de análise fundamentalista. Mas é isso, aonde surgiu essa escola, né? Essa análise fundamentalista? Benjamin Graham, provavelmente você já deve ter lido ou escutado alguém falar do livro O Investidor Inteligente, e ele fala muito bem isso daqui, ó, o preço de uma ação deveria representar a expectativa de lucros futuros, considerando seu fluxo de caixa em um determinado período. Então, se você não entende muito disso aqui, isso daqui é o valuation, onde a gente considera o fluxo de caixa e a expectativa de lucros futuros para determinar o valor da ação. E a famosa frase de Warren Buffett, né? Valor é o que você leva, preço é o que você paga. Realmente, quando você está adquirindo uma ação ou qualquer outro bem, você vai pagar o preço, mas você leva o valor. E como funciona a análise fundamentalista, né? Eu trago para vocês aqui característica do ambiente top-down, que analisa fatores externos. Eu trago para vocês ambiente bottom-up, que traz ambiente interno, e a questão da análise setorial, onde a gente compara esses dois ambientes para encontrar a melhor ação através dos seus pares, seus concorrentes também. Então, na análise top-down, é um conjunto, né, de instrumentos que analisa os fatores macroeconômicos. Então, são ambientes externos da empresa. Análise top-down, a gente analisa de fora para dentro da empresa. Então, ambientes externos para o ambiente interno. E trazendo aqui esses fatores, né, a gente tem fatores macroeconômicos, microeconômicos, que permitem que a gente possa fazer projeções das empresas para determinar o valor intrínseco da empresa. Então, os fatores microeconômicos, a própria gestão da empresa, né, o gestor dando a possibilidade do gestor para tomar as principais decisões para a empresa, o que é melhor para a empresa. Por isso que é importante sempre a gente analisar a gestão da empresa também, insumos e bens de produção.
onde a gente analisa a questão do preço de compra dos insumos, né? Por exemplo, se o insumo é comprado no ambiente externo, ele tem lastro o dólar e, consequentemente, né, dólar alto, você vai acabar pagando um pouquinho mais caro pelo insumo. Fatores microeconômicos também tem análise de concorrência. Analisar também, num fator microeconômico, avaliar o desempenho de uma empresa em comparação com as principais concorrentes. Então, dentro desse ambiente microeconômico, né, a gente também analisa as empresas e faz a comparação com outras empresas concorrentes. Fatores macroeconômicos, taxa de juros e inflação, taxa de desemprego também eu coloquei para essa aula. Taxa de juros, uma empresa que faz empréstimo, né, por conta da alavancagem operacional, a taxa de juros é uma variável que afeta muito a empresa se a empresa estiver alavancada. Taxa de juros subindo, a empresa alavancada vai pagar mais pelos seus empréstimos, pelos seus financiamentos. A inflação também, né, como um fator macroeconômico, o aumento da inflação, por exemplo, faz com que você perca o poder de compra. E a taxa de desemprego, quanto maior essa taxa, menor será o consumo. Pessoas desempregadas não consomem tanto quanto quando estão empregadas. Então, uma análise macroeconômica, realmente, quanto mais pessoas empregadas, melhor para a nossa economia. E agora a gente entra aqui no ambiente interno, bottom-up, que a gente analisa o ambiente interno da empresa. Indicadores fornecidos pela própria companhia. Que indicadores esses? O balanço patrimonial, as informações que a empresa está fazendo no momento, se ela está fazendo novas aquisições, novas fusões, análise de mercado, fatores que mexem com aquele setor e projeções sobre o negócio. Por exemplo, aqui, ó, estudo da evolução dos balanços e resultados da companhia. Análise horizontal, né, onde a gente vai analisar os indicadores, demonstra a evolução, no caso dos resultados a nível temporal. A gente pode pegar aí dos últimos 5 anos para fazer essa análise mais completa. Análise vertical do mesmo período ali no balanço, vou trazer para vocês aqui uma aula só de balanço patrimonial também, uma aula de demonstração de resultados do exercício, consiste em analisar no mesmo período, por exemplo, receita, lucro, EBITDA, enfim. Dentro do balanço patrimonial da empresa, você vai analisar tanto no ambiente de tempo, né? Por exemplo, um balanço patrimonial de 2020, balanço patrimonial de 2021, ou análise vertical. Pega ali dentro do ativo, caixa, contas a receber, depreciação. Essa é uma análise vertical. E a gente pode perceber os documentos que tem, né? Balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, que é a DRE, demonstrativo do fluxo de caixa, que é a DFC, que você também vai ter a oportunidade de aprender sobre esses conteúdos aqui neste curso. Os indicadores financeiros que a gente traz para vocês, alguns indicadores que a gente vai analisar de forma mais detalhada nas aulas. Eu trago aqui alguns exemplos para a gente encontrar o seu valor intrínseco também, né? Com a análise dos indicadores, a gente também faz o famoso valuation, que é analisar os indicadores financeiros para precificar uma ação. Dividend yield, né, que é a análise através dos proventos recebidos nos últimos 12 meses. P sobre VPA mostra a relação do preço com o valor patrimonial da empresa. PL mostra a relação do preço com o lucro gerado pela empresa. O EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa da empresa, e também não dá para deixar de fora a dívida da empresa. Então a gente analisa dívida bruta sobre o PL, por exemplo, e essa é uma relação que ajuda a conhecer o nível de endividamento da empresa. E a outra parte que a gente analisa é o setor. Dentro dessa escola, desse ambiente de análise setorial, a gente analisa o setor justamente para comparar ações, pegar esse ambiente externo, essa parte macroeconômica da empresa, em conjunto com os fatores internos das empresas, a gente encontra as oportunidades, as ameaças,
os pontos fortes da empresa e os pontos fracos. Então, oportunidades e ameaças, elas estão ligadas ao ambiente externo da empresa, pontos fortes e pontos fracos estão linkados ao ambiente interno da empresa. A gente vai ter uma aula só sobre análise SWOT também. Então, esse é um resumo da análise fundamentalista. Todo o contexto a gente vai aprender dentro do curso, além de outras informações complementares, mas é essa escola que a gente utiliza para fazer uma análise para a gente adquirir o melhor ativo no mercado, com foco em comprar uma ação por valor e tirar a visão do preço. Finalizamos a aula, espero que vocês tenham gostado da escola fundamentalista. Espero que vocês tenham animado para estudar mais sobre esse conceito do ambiente da empresa, tanto o externo quanto o interno, e fazer uma mescla aí para tomar a melhor decisão na hora de compra. E é isso aí, se vemos na próxima aula e até logo!